da revista número 4, Batalha Espiritual. Hoje a lição número 4, inimigo número 1, Forças das Trevas. Vamos ler esse versículo, 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Então, inimigo número 1, porque o número 1, se é a lição número 4, nós tínhamos visto que assim é comum se dizer que nós temos 3 inimigos: o diabo, o mundo e a nossa carne. Então, por isso, inimigo número 1. Então, hoje as forças das trevas, mesmo que a gente já tinha dado uma olhada na questão de Satanás, dos demônios, quem eles são, mas hoje um pouquinho mais na direção de como que eles agem. Então, também nesse versículo que eu acabei de ler, a gente vê que o diabo está tentando nos destruir. Tem um outro versículo que fala que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Acho que João 10, versículo 9, ou é João 10:10, Mas eu vim para que tenham vida em abundância, Então, a frase que vem antes, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, é isso que ele quer, isso que os demônios querem, nos destruir. E então ninguém está livre dos demônios, nunca a gente vai estar livre das tentações até o final da vida da gente. Nem mesmo Jesus. Claro, foi importante que Jesus passou pela tentação, porque isso nos consola, saber que Jesus sabe o que a gente passa, sabe o que a gente sente, porque ele mesmo passou por isso. Só que ele foi o único que não pecou. Jesus foi o único que não pecou, Quer dizer, se Jesus não tivesse passado pela tentação no deserto, a gente poderia dizer assim, mas sem ser tentado é fácil não pecar, Difícil é pecar sendo tentado. Mas Jesus não, ele foi tentado e não pecou, ele conseguiu resistir. Ele foi o único ser humano que conseguiu resistir, que conseguiu viver sem pecado. Claro que para isso ele teve que também nascer sem pecado. Se ele tivesse nascido como qualquer outra pessoa, aí também já teria o pecado original dentro dele, aí também não ia adiantar nada. Mas como ele não tinha o pecado original e também não cometeu nenhum pecado, então por isso ele foi totalmente santo e por isso pôde também morrer por nós. Se ele tivesse cometido o pecado, aí ele não poderia nos salvar. Então por isso que o diabo estava tão interessado em tentar Jesus, que Jesus pecasse. Então, as táticas do diabo e dos demônios. Então, primeira delas, questionar e duvidar da palavra de Deus. Então, aqui nós temos que ter muito cuidado quando nós encaramos a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Existe muita gente relativizando a Bíblia como a palavra de Deus, de um modo ou de outro. Existem muitas maneiras de duvidar sem, porém, dizer que duvida. Eu conheço várias pessoas que duvidam da Bíblia, que quando falam sobre a Bíblia falam, eu creio em Deus, e aí logo numa frase seguinte já estão falando, mas porém tem uma parte da Bíblia que eu não concordo tanto e tal, Quer dizer, então é fácil dizer eu creio em Deus e aí colocar uma vírgula, Então isso também é um modo muito sutil de a gente duvidar da Bíblia. E se a gente duvidar de uma única parte da Bíblia, a gente já está fazendo Deus de mentiroso, então já é um pecado. Então nós temos que crer que a Bíblia é a palavra de Deus. E o diabo ele sempre vem, como para Eva, Foi isso que Deus disse. Então o diabo, e também para Jesus, Para Jesus a mesma coisa. E assim como o diabo tentou Eva, tentou Adão, duvidando, colocando em dúvida a palavra de Deus, assim também o diabo usou a palavra de Deus. Quer dizer, o diabo usou a palavra de Deus. O diabo não chegou para Eva dizendo, olha Eva, Deus, ele falou muita coisa errada. Não, ele falou, foi assim que Deus disse. Ele disse, olha, vamos fazer um estudo bíblico, vamos analisar o que Deus disse, para ver se é tudo bem desse jeito, se temos que levar tudo literalmente,
traduzindo em minhas palavras, o que o diabo falou para Eva, né? Quando o diabo chegou para Jesus, falou a mesma coisa. Jesus, né, vamos estudar a Bíblia. Quer dizer, ele diz, olha, está escrito na Bíblia, isso, aquilo, quem sabe vamos fazer, né? Vamos fazer o que está escrito ali, lançando-te aqui abaixo, porque está escrito, os anjos, né? Ele vai mandar os anjos para te segurar e tal. Então, Jesus teve que reconhecer que o diabo estava usando a Bíblia para os seus próprios fins. Então, o modo como a gente usa a Bíblia, né, também pode ser um modo como o diabo nos afasta de Deus. Tem várias pessoas que estão aí se dizendo pastores, se dizendo teólogos, e na verdade estão usando a Bíblia sutilmente. Eles pegam um versículo, né, como por exemplo a famosa teologia da prosperidade, que é bem antibíblica, mas eles pegam vários versículos bíblicos para falar para as pessoas delas serem ricas e tal. Aí pegam versículos e dizem, se você der tanto de oferta e coisa e tal, quer dizer, para que a pessoa, né, vai ser rica, prometendo, dizendo pela Bíblia, olha, na Bíblia está escrito tal coisa. Então, né, é Deus que está falando, então você pode ter fé nisso, né? Só que eles tiram um versículo do contexto, tiram, né, o sentido original daquele versículo e fazem uma aplicação errada, e aí as pessoas estão acreditando, né? Porque está na Bíblia, porque usou um versículo bíblico. Então não é todo mundo que usa um versículo bíblico que também está falando, vamos dizer assim, que é um mensageiro de Deus. Tem um caso que eu uso assim com bastante frequência para explicar isso, que eu digo assim, nem tudo que está escrito na Bíblia é o que a Bíblia ensina. Claro, agora, né, você pensa, puxa, o Rolf agora está dando uma de diabo, né, porque está dizendo exatamente o que não era o que o diabo faz, né? Mas eu quero dar um exemplo para deixar isso claro. Tem um versículo no Salmo 14 que diz assim, diz o ímpio no seu coração, Deus não existe. Então, né? Ou seja, diz o ímpio no seu coração, abre aspas, Deus não existe, fecha aspas. Então, está escrito na Bíblia, Deus não existe. Quer dizer, a frase Deus não existe está escrito na Bíblia. Está escrita na Bíblia. Mas a Bíblia não ensina que Deus não existe. Então, está escrito na Bíblia, mas Deus não ensina. Deus não está ensinando que ele não existe. Né? Mas tem que ler dentro do contexto. Então, está escrito na Bíblia essa frase, mas não é um ensino bíblico o que a frase está dizendo, né? Porque temos que manter ela dentro do contexto. E assim, muitas outras frases na Bíblia, quando tiradas do contexto, né, vêm a significar algo totalmente diferente, e muitas pessoas estão fazendo isso. Por exemplo, o contexto do Novo Testamento, ele é também diferente do contexto do Novo Testamento em algumas coisas. Como, por exemplo, nessa questão, né, da prosperidade, que em Deuteronômio 28, de fato, promete isso. Quem for fiel a Deus, quem obedecer a Deus, quem obedecer os mandamentos de Deus, vai receber muitas bênçãos materiais. Só que isso foi prometido para o povo de Israel. Claro, a gente poderia dizer, se foi prometido para o povo de Israel, então vale para nós também. Mas, quando a gente lê o Novo Testamento, a gente nunca vê Jesus dizendo para os apóstolos, olha, se vocês crerem em mim, vocês vão ter bênçãos financeiras, vocês vão ficar ricos e tal. Pelo contrário, todos os apóstolos foram perseguidos, foram mortos. Então, Jesus já fala uma linguagem diferente. Ele fala para os seus seguidores, né, quem seguir a mim vai ser perseguido e tal. Quer dizer, então ali existem coisas que mudam em relação do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Várias coisas que mudam. E a gente tem que, né, estudar o contexto. A segunda coisa que o diabo e os demônios fazem, infligir dores no corpo das pessoas, fisicamente, oprimi-las espiritualmente, maltratá-las, né, com depressões, fazerem as pessoas se sentirem tristes. E até hoje de manhã, foi ontem, eu e a Beth nós nos ajoelhamos para orar. E aí então ela me perguntou, tá tudo bem com você? Daí eu falei assim, eu estou de mau humor, mas estou feliz.
Aí ela teve que dar risada, né? Eu tô de mau humor, mas tô feliz. É porque eu estava sentindo uma opressão espiritual, né? Uma opressão espiritual. E então eu identifico isso, eu sei identificar que é uma opressão espiritual que quer me deixar, né? Quer que eu brigue com a minha esposa e coisas desse tipo. Mas como eu já sei que é uma opressão espiritual, eu não deixo isso entrar em ação. Eu sei que eu tenho que orar e tenho que combater isso em oração. Então, mesmo que eu estou sentindo aquela opressão espiritual, mas eu sei que eu, no centro do meu ser, eu estou feliz. Com Jesus estou feliz. Então, naquele momento, eu estou sendo bombardeado, estou sendo atacado, né? Vamos dizer assim, na periferia do meu ser, por assim dizer. Né? Então, claro, é um pouco engraçado, né? Estou de mau humor, mas estou feliz. Né? Mas, enfim, né? Quando a gente aprende a identificar a batalha espiritual, aí a gente, né, entende essas coisas. Que o diabo quer que a gente brigue com as pessoas, quer que a gente xingue as pessoas. Mas quando a gente identifica, não, peraí, isso aqui é coisa do inimigo, isso aqui é porque... Né? Então a gente consegue separar. Até tem dias que eu falo para minha esposa, olha, hoje eu tô atacado, hoje estou atacado, né? Eu não quero brigar com você, não quero brigar com você, né? Eu vou orar, né? Ora por mim, né? Então, né? Porque a gente identifica isso, a gente começa a criar uma sensibilidade para esses ataques, né? Outra maneira que o diabo usa para nos derrubar, ele nos incentiva a utilizarmos os dons espirituais de forma indevida e fugirmos de provações. Então, essa questão dos dons espirituais, a gente vai estudar na revista número 11 e número 12, ou seja, falta mais umas 5 revistas, ou 6. Mas, em todo caso, a questão dos dons espirituais tem a ver com o quê? Com a nossa ação no reino de Deus, com a capacitação que o Espírito Santo nos dá e que começa a ser poderoso. Deus começa a usar a gente para fazer milagres e coisas assim. E aí a gente começa a se sentir, talvez, por exemplo, importante. Começa a se sentir especial, que não deveria ser. Porque é um dom, é um presente. Quer dizer, quando uma pessoa recebe um presente, não é porque ela é especial, porque ela é melhor, porque ela é mais santa, mas porque o Espírito Santo quis fazer isso. E então, né, ou também... Existem muitas maneiras de usar os dons espirituais de forma indevida, de forma errada. E então nós temos que pensar muito, ser muito humildes, porque, né, os dons espirituais eles fazem as pessoas se sentirem importantes. E então, né, como no caso de Jesus, o diabo falou, se tu és filho de Deus, então fazes essas pedras se transformarem em pães. Ou seja, usar para o seu próprio benefício, sendo que os dons eles estão ali para beneficiar as outras pessoas. Então, quando a gente tem dons espirituais, temos que analisar muito, muito bem o que é que Deus quer que a gente faça de verdade, qual é a visão que Ele nos dá, e isso a gente tem que seguir. E fugirmos de provações, né? Como Jesus estava sendo provado ali, tendo fome, jejuando 40 dias, tendo fome, então era uma provação muito forte. E era uma tentação, ele dizia, eu faço dessas pedras pães, então tudo fica bem, né? Posso matar a minha fome. Então isso era uma coisa errada, porque era uma provação. Então a gente tem que aguentar a provação. Quando a gente percebe que a gente está sendo provado, a gente precisa vencer a luta. E vencer a luta é lutando, e não encontrando um atalho, vamos dizer assim. Encontrando, né, vamos dizer assim, dando para trás é pior ainda, desistindo. Né? Como, por exemplo, se Deus coloca a gente numa situação financeira difícil, a gente entende, isso é uma provação. Então, a gente pode ser tentado de, digamos, fazer um empréstimo no banco. Então, isso seria uma retirada estratégica, seria fugir do problema. Porque Deus está querendo provar a fé da gente, a confiança na provisão dele. E se a gente apela para um recurso humano, a gente está pulando fora da provação. E isso é muito, muito ruim.
Né? Isso é uma tentação, que o diabo fala, faz isso, né? Faz aquilo. Né? Ele fica soprando na cabeça da gente. Se tu tiver tal problema, você pode resolver esse problema de tal jeito. Né? Ou seja, você arruma uma solução humana. Então, tudo são jeitos que o diabo fala para as pessoas fazer coisas erradas. Utilizar a fé e até mesmo Deus de forma indevida. Eu já tinha comentado isso. Incentivar o orgulho e a sede de poder para que pequemos. Né? Orgulho, sede de poder, tudo coisas que estão muito, vamos dizer assim, muito presentes na igreja também. Porque na igreja a gente lida com pessoas e quando se começa a lidar com muitas pessoas, começa, digamos, ter influência. E essa influência pode subir a cabeça das pessoas. Pode querer se achar importantes, pode querer achar que elas é que mandam nas pessoas. Isso é terrível. É um pecado as pessoas pensarem que são donas da igreja, ou que mandam nas pessoas, que mandam na vida das pessoas. Isso é totalmente errado. Nem mesmo os profetas, eles mandam na vida das pessoas. Eles apenas são mensageiros, mas quem manda na vida da pessoa é Deus, o Espírito Santo. Deus nunca tenta as pessoas. Às vezes ele permite ao diabo provar os crentes. Isso a gente já tinha visto na outra vez, sobre tentação e provação. Exemplos, Adão e Eva. Né? Adão e Eva, Satanás põe em dúvida a autoridade e até mesmo as intenções de Deus. Né? Ele sutilmente diz, Deus sabe que quando comerdes deste fruto, sereis como ele, né? Quer dizer, colocando as intenções de Deus em dúvida. E assim tem muitas pessoas. Pessoas que falam, se Deus é tão bom, por que ele permite tanta maldade no mundo, crianças passando fome na África e coisas assim. Então com isso eles estão colocando em dúvida as intenções de Deus. Estão dizendo, Deus não é bom, não, ele é ruim. Né? Então isso é uma grande ofensa contra Deus. E Deus, vamos dizer assim, se existe fome na África, é culpa das pessoas, porque Deus ele coloca comida no mundo. Na África é o país mais rico em alimentos do mundo inteiro. Então, se existe pessoas lá passando fome, é porque existe a corrupção, existe a maldade nas pessoas que estão lá, que roubam e assim por diante. Esse que é o problema, é o ser humano e não é Deus. Então, o ser humano que gera o problema e coloca a culpa em Deus, que é totalmente cheio de bondade, que é a coisa mais boa que existe, quer dizer, é um ser mais cheio de bondade que existe, e então as pessoas colocando isso em dúvida. É terrível. É o que o diabo quer que as pessoas duvidem. E o diabo convida à rebelião, sugerindo liberdades ilusórias. O diabo ele sempre ele vem e fala, olha, se você fizer isso, você vai se sentir mais livre. Se você fizer aquilo, você vai se sentir mais livre. Você tem que chacoalhar as suas cadeias, quer dizer, você tem que quebrar as normas sociais e outras coisas. Né? Ok, claro, existem normas sociais que são absurdas, mas muitas normas sociais, ou também normas, vamos dizer assim, das igrejas, que procuram mostrar para as pessoas se comportarem de um modo mais correto, de um modo mais decente, coisa assim, que são feitas para proteger as pessoas. Eu vi uma vez uma figura, alguém desenhou lá na internet, vi lá duas fotinhos, talvez você também já viu, de que tinha lá duas pessoas, e daí tinha lá uma cerca, escrito 10 mandamentos, e daí um falou assim, sabe o que? Eu não vou me deixar limitar por essa cerca. Ele pulou por cima da cerca e do outro lado tinha um abismo, ele caiu lá dentro. E aí o outro falou assim, isso aqui não era uma limitação, isso era uma proteção. Né? Então, muitas vezes os mandamentos de Deus, eles soam aos ouvidos das pessoas sem Jesus como proibições, como impedimentos, sendo que, na verdade, Deus ele quer proteger a gente, proteger todas as pessoas uns dos outros e a gente da gente mesmo, de a gente guiar a vida da gente de um modo errado, de a gente se provocar a própria desgraça e tanta coisa. Então,
é melhor a gente, vamos dizer, ser humilde e se, vamos dizer assim, aceitar a santificação, aceitar as coisas corretas, né? Até por isso essa revista ela chama também santificação, né? Batalha espiritual e santificação ativa. Na página 1 eu coloquei, né? Batalha espiritual e santificação ativa, porque no fundo tudo isso aqui se refere à santificação. Que o diabo ele quer o quê? Quer que a gente peque, quer que a gente faça coisas que desagradem a Deus. Então, o que é o contrário disso? A gente não pecar, não fazer coisas que desagradam a Deus, é a santificação. Então, por isso, é o mesmo assunto, só visto de dois lados diferentes. Batalha espiritual, né, olhando de um lado, olhando de outro, é a santificação. Um outro exemplo de como o diabo trabalhou, Jó. Jó, né, uma história muito bonita e é uma das histórias mais antigas da Bíblia. Quer dizer, muitos falam assim que o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Não é bem verdade. Quer dizer, deixa eu explicar isso. Quer dizer, o livro de Jó provavelmente foi escrito por Moisés. E assim também o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio foram todos escritos por Moisés. Então, todos eles foram escritos no mesmo tempo. Mais ou menos no mesmo tempo. A gente não sabe se Gênesis foi escrito antes de Jó ou se Jó foi escrito antes de Gênesis. Mas o que está lá dentro, o que está narrado no livro de Jó, é muito provável pelos detalhes que passa aí, que se pega quando se vai lendo, tem muitos detalhes que cita, que não cita e tal, através dos quais as pessoas chegaram à conclusão de que o livro de Jó, a pessoa de Jó, deve ter vivido antes de Abraão. Antes de Abraão. Então, os acontecimentos do livro de Jó, eles se encaixam na Bíblia, cronologicamente falando, antes de Gênesis 11. Porque Gênesis 12 começa falando de Abraão. Ou seja, antes de Gênesis 12. Tipo, entre Gênesis 11 e Gênesis 12. Ali se encaixam os acontecimentos do livro de Jó. Então, por isso que se fala que Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Não é bem isso. Existia o personagem mais antigo da Bíblia. Um dos mais antigos da Bíblia, claro, porque antes dele teve Adão e Eva e Noé, né? Ou seja, teve outros personagens que vieram antes dele. Mas desses outros personagens, né, Adão e Eva e Noé e tal, só é contado poucos capítulos, são apenas 11 capítulos, e sobre Jó são 42 capítulos, contando só sobre uma única pessoa. Então, por isso que dá para a gente dizer assim, é um livro mais antigo da Bíblia, né, vamos dizer assim, falando de modo geral. E o interessante é que esse livro mais antigo da Bíblia, vamos dizer, ou pelo menos o personagem mais antigo da Bíblia, ele já trata sobre que assunto? Né? Podia tratar de qualquer assunto, mas ele trata exatamente desse assunto, da tentação, da ação de Satanás. Né? Ele trata exatamente desse assunto. E a gente vê como esse assunto é importante. A ação de Satanás na vida das pessoas. Que já há tantos mil anos atrás, houve alguém que se preocupou em estudar este assunto. Quer dizer, em estudar, enfim, falar sobre esse assunto. Quer dizer, Moisés contando isto. A vida de Jó. E uma coisa que, vamos dizer assim, onde que o diabo, naquele caso, não foi inteligente o suficiente. Porque o diabo pensou como as pessoas do mundo costumam pensar. As pessoas do mundo pensam que o dinheiro é a coisa mais importante. E costumam pensar assim. Então o diabo pensou, Jó, ele tem muitas riquezas e tal, né? Mas ele tem muitas riquezas, então ele tem fé em Deus. Por quê? Porque ser rico e ter fé em Deus é fácil. E que nesse ponto o diabo errou. Errou mesmo. Quer dizer, Jesus, né, viveu mais de 1000 anos depois que o livro de Jó foi escrito. Então, Jesus falou as verdades de modo claro, que é mais difícil um rico entrar no céu
do que um camelo passar por um fundo de uma agulha. Ou seja, é muito, muito difícil um rico se salvar, porque a maioria dos ricos confia nas riquezas. Os pobres, eles ainda têm aquela chance de buscar a Deus devido à necessidade e acabar então se convertendo de verdade. Em muitos casos, em alguns casos. Existem também os pobres, né? Como a maioria das pessoas que buscaram Jesus, porque pensa bem, Jesus deu comida ali para 5.000 homens, mais as mulheres e crianças. Então foram 20.000 pessoas que Jesus deu comida para eles. E depois de Jesus ter ressuscitado, estavam 120 pessoas reunidas orando. Depois de Jesus ter ressuscitado. Quando Jesus morreu, tinha lá acho que uma meia dúzia só. Aí depois Jesus ressuscitou, aí já aumentou, de meia dúzia foi para 120. E onde é que estão aqueles, né? Aquelas, digamos que seja 15, 20 mil pessoas, onde é que estão aquele povo todo? Okay? Então essas são as pessoas que eram os pobres, que buscavam a Jesus, que creram nele, viram o milagre dele e disseram, puxa que bom, vimos um milagre, que maravilha, estamos de barriga cheia, vamos para casa. E só 120 que conseguiram enxergar por cima do milagre, enxergar que o milagre era um sinal, que o milagre apontava para uma realidade espiritual, e entender isso, que o pão não era nada, o peixe não era nada, o dinheiro não era nada, a cura não era nada, que aquilo só era um sinal para algo maior. E poucos conseguiram ver esse algo maior por trás. Mas tá, e por isso eu falo assim, o diabo, ele falou, Jó ele só é crente porque ele é rico, né? E Deus, ele sabia que se Jó era rico e crente, então isso era muito milagroso. E por isso que Deus permitiu o diabo tentar a Jó, porque Deus sabia que Jó era daqueles ricos crentes, ou seja, daquele camelo que passa no fundo da agulha. Então, as tentações de Satanás em Mateus 4 nos ensinam, né? Em outras palavras, eu já tinha comentado sobre isso. Satanás incentivou Jesus a utilizar abusivamente a sua autoridade e poder, chamando sua atenção às necessidades físicas. Satanás mexeu com a autoestima de Jesus, colocando a sua posição em dúvida, se tu és filho de Deus, né? Autoestima, Satanás mexe com a autoestima das pessoas. Se tu és um crente, então você pode fazer isso, então você pode fazer aquilo, ou vice-versa, ele vem e diz, você nem é crente, olha o que você fez, olha o pecado que você fez, você está perdido, né? Quer dizer, enfim, ele mexe com a autoestima das pessoas. Satanás colocou em dúvida a sua fé nas escrituras, lança-te aqui, pois está escrito, né? Quer dizer, ou seja, Satanás disse assim, você crê na Bíblia? Não, você nem crê na Bíblia. Se tu cresce na Bíblia, você ia fazer isso, você ia fazer aquilo, né? Ou seja, provocando, como o diabo aqui provocou Jesus. Se tu crê na Bíblia mesmo, então te joga aqui, porque está escrito, os anjos vão te segurar, né? Quer dizer, e aí, né, quando as pessoas têm uma autoestima fraca, daí eles têm aquela reação, não, eu creio sim, eu vou fazer isso, né? Vou me jogar daqui, né? Quer dizer, acho que tem que provar para o diabo que eles têm fé. E o número 4, Jesus desperta o desejo... Satanás desperta o desejo de poder e a ganância do coração humano, né? Mostrando-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória, né? A cobiça, né? Satanás sabe que o ser humano é assim. Se ele mostrar para as pessoas, olha, riquezas, né? Riquezas. Muito fácil, né? Muito fácil. Basta tu se ajoelhar aqui e me adorar, pronto. Tudo isso vai ser teu, né? Que coisa fácil, né? Não precisamos mais crer em Deus, né? Não precisamos mais confiar em Deus, mas sim tudo, né, entregue num instante e pronto, está tudo resolvido. E assim tem muitas pessoas que entram nisso. Claro, não aqui, né, vamos dizer assim, eu não sei quantas pessoas de fato chegam o diabo, né,
de modo visível, assim, satanistas ou coisa assim, que o diabo vem para eles, vamos fazer um negócio, você me vende a tua alma e tal, que eu vou te dar riquezas ou poder e tal. Mas o diabo está fazendo isso aqui com muitas pessoas, até muitos crentes estão se deixando, estão se entregando para esse tipo de coisa, pensando, se eu fizer esse negócio aqui, eu só preciso, né, fazer uma coisinha errada aqui, uma coisinha mínima errada, e aí eu vou ter um monte de dinheiro, né? Só um errinho qualquer, só um deslizezinho ali e tal, pronto, né? Só, digamos, vou jogar na loteria, né? Ainda hoje estava pensando nisso, que eu sempre tinha o costume de falar assim, o dia que eu ganhar na loteria eu vou fazer isso e aquilo. E Deus começou a me incomodar com isso, que isso era uma coisa errada, que eu tinha que parar de falar isso, porque Deus é o nosso provedor, não a loteria. E a loteria é uma coisa bem diabólica, porque está usando a ganância das pessoas, a cobiça das pessoas, está mexendo lá na cobiça das pessoas, para elas pensando, vou ficar rico e tal e tal. Então por isso é uma coisa bem diabólica, e por isso um cristão tem que ficar longe disso. A gente vai estudar isso outro dia. Também é uma tentação. Satanás tentou Adão e Eva e Jesus com a palavra de Deus. Satanás conhece bem a Bíblia e usa suas palavras para testar nosso relacionamento com Deus. Conhecer as palavras da Bíblia não garante ainda que alguém é um verdadeiro seguidor de Jesus. Jesus não aceitou de entrar numa disputa teológica com o diabo. Aí tem muita gente pensando isso, que nós temos que discutir teologia. Jesus não fez isso, discutir teologia. Não, ele tinha a posição dele, defendeu a posição dele, mas não com o objetivo de diabo, vamos debater e vamos ver quem é o mais inteligente, quem consegue mostrar os melhores argumentos e vai ganhar. Não foi esse o objetivo de Jesus. Foi rebater uma tentação. Ele rebateu uma tentação com uma palavra bíblica, rebateu a tentação, não para discutir com o diabo, mas para mostrar a sua posição. Então, eu quase diria assim, o diabo ele gosta de discussões teológicas que incentivam o humanismo. Quando as pessoas começam a discutir teologia, é por quê? Porque tem muita ideia humana na cabeça, opiniões, porque esse teólogo disse aquilo, aquele teólogo disse aquilo, e começa a jogar as opiniões de uns contra os outros. Então isso é humanismo. E a Bíblia, ela não discute. Deus nunca disse, vamos conversar, vamos ver qual é a opinião de vocês. Não. Deus vem e fala, Deus vem e revela. O próximo assunto é expulsão de demônios. Então, o que fazer quando alguém é possesso? Então, Jesus, enquanto ele estava na terra, ele falou para os discípulos, expulsai demônios. Então, muitos acham que a gente tem que expulsar demônios. E eu já, vamos dizer assim, diria que a gente tem que ter bastante cuidado nessa área, porque depois que Jesus ressuscitou, depois que ele foi ao céu, somente o Novo Testamento só fala de uma expulsão de demônios. E nas cartas dos apóstolos não fala sobre expulsão de demônios. Em todo o restante do Novo Testamento não fala, pelo que eu estou lembrado. E só um lugar fala, que é Atos 16 a 18, onde que os apóstolos somente exorcizaram a mulher depois que ela os incomodou muitos dias, caso contrário não tinham feito. Quer dizer, a mulher foi indo atrás dele, foi incomodando eles durante vários dias. Quer dizer que se eles estivessem vamos dizer assim, no espírito dos evangelhos, eles teriam logo expulsado, porque no tempo dos evangelhos, Jesus mandava os discípulos, ele falava, ide expulsar demônios. E depois eles tipo assim, diminuíram a marcha nesse ponto. E eu entendo que isso se deve a isso, que daí o Espírito Santo foi derramado e as pessoas que creem em Cristo, elas são cheias do Espírito Santo, então os demônios têm que ir embora automaticamente. Eles não têm como ficar nas pessoas
quando o Espírito Santo vem para a vida das pessoas. Então, por isso, as pessoas que se convertem de verdade, né, elas expulsam os espíritos maus elas mesmas, por assim dizer, se enchendo de Deus. Né? Então, claro, existem exceções, vamos dizer assim, existem casos mais complicados quando as pessoas sei lá, né? Existem alguns motivos para haver ali umas exceções, mas a grosso modo, acho que a gente deve entender dessa maneira, que a nossa função não é expulsar os demônios, mas é levar as pessoas ou convidar as pessoas a se converterem. E quando as pessoas se convertem, os demônios também têm que ir, né? Têm que tomar o caminho deles. Tá. E então por isso, vamos dizer assim, eu acredito em milagres, né? Tenho falado o tempo inteiro aqui de milagres, de poder, e até o nosso ministério ele se chama Palavra e Poder. Então, poder. Mas essa questão de expulsão de demônios, quer dizer, eu já participei muitas vezes de expulsões de demônios e acabei, depois de tanta experiência nessa área, eu vim entender isso, que os demônios se divertem. E teve uma vez que eu fui expulsar um demônio lá, de uma pessoa, e o demônio estava todo feliz e disse, agora eu tenho mais um inimigo, ha, ha, ha. Aí eu pensei, que estranho, ele está achando legal que eu estou combatendo ele, né? E, né? Eu fui entender isso, quer dizer, o demônio estava se divertindo com aquela situação porque aquela pessoa não queria se converter de verdade. O demônio sabia, se eu expulsasse ele, dali 5 minutos ele entrava de volta, né? Por causa disso, porque aquela pessoa não estava querendo se converter de verdade, ela só estava querendo que a gente expulsasse os demônios dela porque isso estava causando sofrimento para ela, ela se sentia mal, enfim, aquilo era desagradável para ela ter aquela quantidade tão grande de demônios dela, porque era uma mãe de santo, e então ela, né, aquilo começou, tipo assim, ultrapassar os limites, ela começou a sentir o lado ruim daquela escravidão, mas ela queria, vamos dizer assim, ter o lado bom, ela queria continuar fazendo trabalho de macumba e tal, para se sentir poderosa, mas não queria que a coisa ultrapassasse certos limites, não queria ser escrava, tão escrava dos demônios, aí chamava nós para expulsar. Então, quer dizer, ela não queria se converter de verdade, ela não queria se sujeitar a Jesus, né? Então, por isso que aquele demônio ficou rindo, né? Assim eu ia entender mais tarde. Então, isso me ajudou a revisar, né, meu pensamento acerca do assunto. Que, claro, se aparecer uma pessoa possessa, e se a gente entender que essa pessoa está querendo se converter de verdade, talvez exista ali alguma ligação, algum comprometimento, alguma coisa ali que, sei lá, uma brecha ali que permita isso, que o diabo tenha um certo acesso àquela pessoa, mesmo que ela se converteu, né? Aí são coisas, né, vamos dizer assim, que dão margem a muita discussão, né? Eu não acho que seja impossível, né? Isso, que uma pessoa que crê em Cristo também, né, possa, de repente, talvez, né, ter um demônio, alguma coisa assim, pode ser que ela dê uma brecha, alguma coisa assim, sei lá, né? Aí não quero, vamos dizer assim, ser dogmático nesse ponto, né? Porque, vamos dizer assim, o inimigo, a gente vê que o inimigo está rugindo mesmo, ele é um leão que ruge, aqui não diz que ele é um cachorrinho que está latindo, ele fala que é um leão que está rugindo, o diabo é terrível, ele é poderoso, e ele está só esperando uma chance para atacar, então não é brincadeira. Tá? O que nós podemos fazer contra Satanás e os demônios? Então, em Efésios 6, 10 a 18, famosíssimo texto das armas, né? A armadura de Deus. Então, essa armadura, né, fala lá, a verdade, a justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então tem essas 6 armas. E então tem pessoas que interpretam
essa armadura espiritual, eles acham assim, tem pessoas que fazem isso, eles estão orando e dizem, eu me visto da armadura espiritual, eu me visto do escudo da fé, eu me visto do capacete da salvação. Eu acho que esse tipo de procedimento é um pouco ilusório, porque está falando que a verdade e a justiça são nossas armas, então elas só vão ser nossas armas quando nós formos seres verdadeiros e justos, ou seja, quando nós pararmos de mentir e quando nós só falarmos a verdade e a justiça, e quando nós começarmos a defender as pessoas que sofrem injustiças, e quando nós começarmos a lutar contra as injustiças, começar a lutar em defesa da justiça, aí que nós vamos ter essas armas. Então não é uma coisa lá meio, como é que eu vou dizer assim, meio mística ou uma coisa assim. É uma coisa bem concreta. Nós temos que praticar a verdade. E praticar a verdade é isso, é não mentir, é sempre falar a verdade. A justiça, né, é quando vê alguma pessoa sofrendo, né, alguma coisa, defender aquela pessoa. Quando alguém está sofrendo uma injustiça, defender aquela pessoa. Isso que é ter a verdade e a justiça como armas espirituais. A arma 3 e 4, o escudo da fé e o capacete da salvação. É a mesma coisa, né? Não é nada místico, é simplesmente isso, ter fé. Quando a gente tem fé, confia em Deus, Deus nos defende. E se a gente duvidar de Deus, a gente não vai ter defesa. Então, por isso que fala o escudo da fé. Não é um objeto, né? Um escudo invisível ou alguma coisa assim. Não, a fé nos defende. Né? Eu digo às vezes assim, a fé não existe. Né? Para chocar as pessoas, né? Porque eu gosto de cutucar onça com vara curta, quer dizer, chocar. Eu digo assim, para mim o que existe é o verbo crer. Mas a fé, como substantivo, na verdade não existe. Não existe um objeto chamado fé. O que existe é a ação de crer, ou seja, de confiar. Claro que é muito usado o substantivo fé, muito, muito usado, mas é interessante a gente ter esse pensamento para entender melhor. Que quando diz o escudo da fé, não significa que tem ali um objeto que vai nos defender, mas significa que Deus vai nos defender se nós confiarmos nele, na palavra dele. Esse que é o ponto. Por isso, o escudo da fé. Se nós confiarmos em Deus, vamos ter proteção. O capacete da salvação. A mesma coisa. Não existe aqui um objeto invisível que protege a nossa cabeça. Mas sim, quando a gente se lembrar da salvação, quando a gente entender que somos salvos e nos firmarmos na certeza da salvação, isso vai proteger os nossos pensamentos. Né? Por isso fala capacete, porque é algo que protege a nossa cabeça. Que o diabo quer tentar, ele fala, você não vai ser salvo, você não vai ser salvo porque, né, você é um pecador, por causa disso, por causa daquilo, você não vai ser salvo. Mas o capacete da salvação significa o quê? A gente ter certeza da salvação e lembrar dos fatos, né, as promessas de Deus e tudo, e ficar firme. Não, eu vou ser salvo. Cada soldado tem que segurar o escudo firmemente. E a batalha da vida acontece no mundo dos pensamentos. Então, ter muita fé, ok, como eu falei, a fé não existe, né? Mas ter muita fé então significa confiar bem bastante. Né? Não se deixar mover nessa confiança. Não ficar lá meio sem confiar, meio desconfiando, ou ficar morno na confiança, né? Nessa fé em Deus. O soldado tem que segurar o escudo firmemente. Quer dizer, nós estamos numa batalha espiritual e quanto mais o tempo passa, mais eu me conscientizo disso, o quanto a vida é uma batalha espiritual, o quanto que o inimigo trabalha, o quanto o diabo está vivo em tanta coisa, em tantos lugares, né, aí fora e ao nosso redor. E as armas número 5 e número 6, calçadas os pés na preparação do Evangelho da Paz e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por que eu coloquei esse? Eu fui dividindo de 2 em 2, porque esses últimos 2, eles são armas de ataque. Quer dizer,
Os sapatos do soldado são o que ele precisa para avançar, para, né, entrar, adentrar no terreno. E a espada é a mesma coisa, o que ele tem para combater o inimigo diretamente. O escudo, né, e o capacete são mais defesa, são armas de defesa. Mas o calçado e a espada são partes para o ataque, coisas que se precisa para atacar. E nós precisamos atacar o inimigo. Isso se tornou consciente para mim ontem de manhã, quando a Beth leu um texto bíblico, quando a gente foi entregar um jejum. Ela leu o texto bíblico de Davi atacando os amonitas. Então, a gente pensa, puxa, mas pensa bem, Davi, um homem de Deus e tudo, escrevia salmos e tudo, e ali fazendo guerra, atacando e tal, né? Mas, infelizmente, é assim, a vida é assim, existem conflitos, e o diabo ele está ao redor para afastar as pessoas de Deus. Nós precisamos arrancar as pessoas da mão do diabo, e Deus tem me dado uma certa luta espiritual, já há muito tempo Deus tem me dado uma certa luta espiritual. Um dia desses eu vou te contar sobre isso. E que eu muitas vezes estava resistindo, eu estava dizendo, não Deus, eu não quero isso, eu quero só fazer discipulado, ensinar as pessoas e tal, ficarem firmes na fé. E Deus me mostrou isso. Um rei de um país, ele precisa fazer as duas coisas, ele precisa consolidar o seu território e ele precisa também lutar contra os inimigos. Ele precisa, né, principalmente naquela época, quer dizer, se um rei começasse a falar, não, nós estamos bem aqui, estamos tranquilos e tal, os inimigos vinham, atacavam, invadiam e tomavam. Então quase só tinha duas alternativas, ou a gente ataca os outros, ou deixa os outros atacar a gente. Não tinha ali um meio termo. Na história sempre aconteceu assim, quando um povo falou, não, está tudo bem, estamos na maravilha, como o Império Romano, quando eles estavam bem, quando estavam lá no auge da riqueza, somente no bem bom e tal, aí que os inimigos vieram e atacaram, né? Porque estavam achando, não, nós estamos aqui no ápice, né? Então, nós precisamos sempre fazer essas duas coisas, a defesa e o ataque. É como num jogo de xadrez, né? Se tu já jogou xadrez, você sabe isso, você tem que, né? Não basta você calcular qual o movimento você vai fazer para derrotar o outro, você também tem que observar, não deixar o outro tomar as tuas peças. Então é sempre as duas coisas ao mesmo tempo. Não deixar o outro tomar as tuas peças e pensar como você vai tomar as peças do outro. E assim é na vida espiritual. Nós temos que nos firmar espiritualmente, esse é o objetivo dessas lições aqui do primeiro ano, a gente se firmar espiritualmente, mas também precisamos ver que precisamos também adentrar o terreno do inimigo, que é o quê? Que é a evangelização, que é levar as pessoas para Jesus. E, né, combater as falsas doutrinas e coisas assim. Que no meu caso, né, Deus colocou no meu coração escrever algumas coisas combatendo algumas falsas doutrinas. Então, eu muito tempo resisti contra isso. Falei, não, Deus, me deixa aqui fazendo discipulado. Né? E hoje, não, quando é que foi? Sim, foi hoje de manhã, quando nós entregamos o jejum, que Deus deu esse texto que eu entendi. Não basta a gente se defender, a gente também tem que atacar. Mesmo que atacar é desagradável. Com certeza para Davi era desagradável matar, né, os inimigos e tal. Mas era uma questão necessária. E a mesma coisa, se nós agimos para Deus, precisamos também fazer coisas que não são agradáveis. É assim, coisas que a gente não gostaria de fazer, mas que é necessário. Senão o inimigo ele sempre vai estar ali odiando. Se a gente delimitar, ó, aqui está o risco, aqui o inimigo não é para passar. O inimigo vai ficar ali do lado daquele risco. E quando a gente não vigiar, ele vai pular. Ele vai ultrapassar esse limite. Então nós temos que empurrar esse limite mais para frente, mais para frente, mais para frente. Para empurrar o inimigo sempre mais para longe de nós. Aumentar o nosso território. Tá, e agora, depois de tantas armas, né, que a gente viu, 6 armas, o que a gente faz depois disso? Lutar. Lutar. E onde que é o campo de batalha? Né? Aqui, pela 1000ª vez, ou pela 100ª vez, tem que falar isso. Oração. Oração. A oração é o campo de batalha espiritual.
Isso eu estou falando por causa de Efésios 6, 10 a 8, 10 a 18. Ele fala das armas espirituais e no final ele começa a falar da oração, da oração, da oração, da oração. Por quê? Porque a oração é o campo de batalha. É o campo de batalha, onde a gente vai ter as vitórias, onde que Deus vai nos revelar como que o inimigo nos ataca para a gente poder se defender, e é onde a gente vai se encher de autoridade para repreender e expulsar o inimigo, e é onde a gente vai receber orientação para a nossa vida e fazer as coisas certas, e o diabo ele quer que a gente faça coisas erradas. Então, sem oração, a nossa vida vai ser uma derrota. Com pouca oração também a nossa vida não vai ter vitória. Então, temos que orar mais, quer dizer, orar muitos minutos ou horas por dia. Né? Eu enfatizo isso apenas para deixar claro, né, que orar muito, né? Quer dizer, eu tenho a impressão, quando eu falo assim para os alemães, vocês têm que orar mais, alguma coisa assim, que eles pensam, então tá, em vez de falar 2 frases, eu vou agora orar 3, né? Mais ou menos assim, tenho que orar mais, né? Por isso que eu sempre faço questão de falar assim, muitos minutos ou horas, né? Para deixar claro, vamos dizer assim, para estabelecer um ponto de referência. Não é querendo colocar aqui uma lei, né? Ou assim, mas para você entender, quando eu falo assim, de a gente orar todos os dias, de manhã, quando a gente levanta, já se ajoelhar e orar uma oração verdadeira, uma oração cheia do Espírito Santo, ou seja, entrar no trono de Deus, entrar na presença de Deus, ter contato com Deus. A oração verdadeira, não ficar lá, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, me ajuda, me abençoa e tá, amém. Não. Entrar na presença de Deus, conversar com Deus e se encher do Espírito Santo. Deixa eu ver aqui. Não existem setores da nossa vida nos quais os demônios tenham respeito. O diabo ele não tem respeito, ele é um ser, né, mais desrespeitoso que existe. Ele só tem respeito, né, diante da palavra de Deus, diante do poder de Deus, diante da luz, quer dizer, né, a luz ela espanta a escuridão, então quando nós estamos cheios de Deus, então o diabo tem que se afastar de nós. Por isso também tem aquele texto maravilhoso que diz assim, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quer dizer, somente se a gente se sujeita a Deus, se humilha perante Deus, se coloca embaixo de Deus, das asas de Deus, vamos dizer assim, né? Como se Deus fosse uma galinha choca e nós fôssemos os pintinhos. Somente quando a gente se coloca embaixo de Deus é que a gente pode passar para o segundo ponto, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então é como assim, quando a gente tem a luz, a escuridão tem que fugir. Agora, se a gente, pela nossa força, quiser combater, não tem como. Um nome antigo que se dava para o diabo, né, antigamente, que era o Senhor das Moscas. Ou acho que até é usado na Bíblia em algum lugar, em hebraico, se não me engano, uma palavra para o diabo, que traduzido literalmente para o português seria isso, Senhor das Moscas. Então, para a gente entender um pouquinho como ele trabalha, quer dizer, uma mosca está voando e vê uma brechinha mínima ali na janela ou em algum lugar, já está entrando para dentro da casa. Então, assim, né? Se a gente der qualquer brecha para o inimigo, ele já vai entrar, já vai tentar fazer alguma coisa ruim contra nós. Ele não pede licença, não diz, posso, né, fazer alguma coisa de mal contra você. Não, ele é ruim, ele é mau mesmo. Não é como Deus. Deus, ele vem e oferece. Ele fala, posso te abençoar, posso te ajudar, posso te salvar e tal. Então Deus pergunta, né? Mas o diabo não pergunta, ele já vem querendo destruir, ele é mau mesmo, ele está querendo acabar com as pessoas. Onde as pessoas derem uma brecha para ele, ele destrói a vida das pessoas. Né? Sim, eu poderia falar, né, exemplos concretos, né, como a gente vê olhando ao redor, como as pessoas, né,
através das drogas ou através de outras coisas, estão lá destruindo a vida deles. A gente vê, por exemplo, o cigarro, né? Tá ali as fotos, aquelas, né, coisas horríveis ali dos órgãos cheios de câncer e tal, e as pessoas ali fumando, né? Quer dizer, elas sabem que aquilo faz mal, então a gente vê que é algo diabólico, é um exemplo, né? Até o Isaías, esses dias, me perguntou, os médicos, qual é a proporção de médicos... Não, deixa eu ver como é que ele falou isso. Por que será que, estatisticamente, a proporção de médicos que fumam é a mesma de que as outras pessoas normais? Né? Ou seja, é uma coisa ilógica, porque o médico normalmente deveria saber que o fumo faz muito mal à saúde. Então, mas, né, a proporção de médicos que fumam é a mesma que as outras pessoas que fumam. Isso mostra como isso é uma coisa terrível, como é uma coisa que é contra a vontade das pessoas. As pessoas não querem fazer aquilo, mas o diabo quer o quê? Destruir. Porque fumo destrói. Destrói a saúde das pessoas. Está lá as fotos, né, com os cânceres e tudo que faz. Então, destrói. E assim o inimigo usa muitas armas para destruir as pessoas, destruir as famílias, destruir a saúde das pessoas, destruir as finanças das pessoas, destruir a fé das pessoas, destruir tudo. Aonde ele enxergar uma brecha, ele vai entrando. Nós não podemos desistir de orar por todos, né? Vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orar pelas outras pessoas, orar pelos irmãos na fé, orar pela família, orar para que Deus proteja os outros, proteja nós contra o diabo. Essa é a luta espiritual. Nunca desistir, manter incessantes intercessões, clamando e apoiando os irmãos nesta guerra de oração. Eu dei o exemplo aqui, Êxodo 17, 11, né, onde que aquele, se não me engano, era Josué, se não me engano, que ficava com a mão erguida, e quando ele abaixava a mão, os israelitas perdiam. Quando ele levantava a mão, os israelitas venciam. Um exemplo tremendo para a nossa vida espiritual. Quando a gente, né, levanta a mão, ou seja, quando a gente ora, a gente vence. Se a gente não orar o suficiente, a gente vai ser derrotado. Ou outros, né? Outros, quer dizer, se a gente não orar o suficiente por outras pessoas, também aqueles outros talvez também vão ser derrotados espiritualmente. Então, orar por outros irmãos na fé. Orar bastante. As 3 perguntas que nós logo vamos debater. Número 1, o que podemos aprender da tentação de Jesus? Número 2, por que o exorcismo perdeu a importância? E número 3, qual é a frente de batalha da guerra espiritual? Glória a Deus. Aleluia.